Atenção, este vídeo é um alerta, pois talvez você não saiba, mas atualmente a possibilidade de vida extraterrestre e de contato com alienígenas já não é mais um assunto debatido apenas por ufólogos. E um exemplo disso é o fato de que o próprio governo norte-americano já reconheceu e até divulgou imagens de objetos voadores não identificados, uma clara indicação de que algo muito estranho está acontecendo. O Pentágono confirmou a autenticidade de um vídeo em que aparecem objetos voadores não identificados. As imagens foram gravadas de um navio da Marinha Americana e divulgadas na internet por um documentarista. Elas mostram objetos triangulares sobrevoando o céu da Califórnia. Um porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou também que eles se comportam de maneira inesperada. Apesar da autenticidade do vídeo, não há clareza sobre o que são os objetos. E enganam-se aqueles que pensam que avistamentos de OVNIs acontecem apenas nos Estados Unidos, porque afinal a única coisa que é exclusiva daquele país é o fato de que qualquer maluco pode ter uma K-47 e um sistema de votação e de eleição bizarro que eu nunca vou entender. Pois a verdade é que avistamentos de OVNIs acontecem praticamente todos os dias ao redor do mundo. E inclusive veio acontecer na cidade em que eu moro, em São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, município que se tornou palco de avistamentos coletivos no mês de maio deste ano. E estes avistamentos inclusive foram registrados em vídeos que eu vou exibir a seguir. Porque nesta reportagem você vai acompanhar uma investigação completa do que aconteceu neste fatídico mês de maio. E para isso eu ouvi duas testemunhas oculares de um dos avistamentos e além disso eu vou contar com a ajuda de dois grandes especialistas no assunto. Eu tô falando de Fernando Ribas e Cristiano Zoucas, fundadores de um dos primeiros e de um dos melhores podcasts de ufologia do Brasil. Eu tô falando, é claro, do finado e tão querido e tão amado... Mas antes, vamos fazer uma breve reconstrução dos fatos. Esse caso chegou até mim através de um grupo do Facebook, mais especificamente do grupo Reclama São Borja, que como o próprio nome diz, é um grupo que diz aqui na minha cidade que as pessoas usam para reclamar de diferentes coisas. Mas nesse dia alguém tinha postado uma coisa que não era uma reclamação, era mais alguém falando e relatando que tinha visto algo muito estranho no céu enquanto voltava do trabalho. Eu li aquilo, eu confesso, sem muito interesse, assim, mas, para minha surpresa, quando eu entrei naquela publicação, tinha várias pessoas dizendo que também tinham visto mais ou menos a mesma coisa, e além disso, havia registros desses avistamentos. O estranho é que uma semana antes, conforme um dos vídeos postados nessa publicação no Facebook, alguém já havia visto um objeto muito parecido com esse numa sessão xamânica que acontecia na cidade. E eu sei que você deve estar pensando, avistamento ufológico numa sessão xamânica. Isso claramente deve ser alguém com um efeito de substâncias psicodélicas como ayahuasca, digamos assim. Mas, para nossa sorte, também foi gravado esse objeto, também foi gravado esse avistamento. A pessoa que gravou o vídeo que eu vou exibir a seguir não quis ser identificada e vai ter sua voz alterada durante o seu relato. Eu vou chamá-lo de Luiz. Estávamos aqui bem na Praça 15, aqui em São Borja, né? Numa casa. E aí era por volta das 7h30 da noite, quando a gente estava sentado conversando, daqui a pouco passou, tinha uma luz brilhante, só que a gente fica com a tripa, assim. E aí eles mas é o satélite do Elon Musk, mas daí não era, porque ele fazia um movimento, ele não era retinho, sabe? Não era muito inconstante, mas ele tinha uma peculiaridade, assim, era estranho, parecia que estava bem perto. E ele foi subindo, era uma tripa, assim, parecia um ônibus mesmo. Assim, não tinha bebido nada no dia, não tinha nada, tava perfeitamente sóbrio, nada de alguma substância que tinha me feito, ele tá fora de si, não. A gente tava conversando ali, e aí apareceu aquilo, a gente ficou olhando, depois apareceu outras luzes no céu, só que eu não consegui filmar. E aí ficou sem explicação, a única coisa que eu tenho é esse vídeo, sabe? Pra mostrar que, cara, não, vou filmar isso aqui porque eu não tô acreditando, é muito interessante, assim, até hoje ficou sem explicação, o pessoal não acredita, eu mostrei os vídeos, mas fica aquela coisa, né, parece que tá meio doido. Kátia Janaína Jardim, que entre outras coisas é integrante deste grupo xamânico que existe na cidade, estava presente no dia da gravação desse objeto e confirma o relato de Luiz. Oi, tudo bem? Eu vou te passar então o que a gente viu. A gente estava sentado ali, a gente senta num banco ali quando tem ritual, porque nós somos os dirigentes aqui do Centro Despertar da Consciência, né? Onde a gente faz o ritual xamânico, né? Com a bebida ayahuasca.
E aí a gente começou o ritual, tava a fogueira acesa, tudo, e nós sentados num banco ali. E a gente olhando pro céu. Aí nisso gritou, olha lá, ó, que eu tô vendo. Eu disse, tá, então pega e filma esse negócio aí, né, pra nós. Depois a gente ter como provar que a gente viu isso aí. Daí aquela noite, daí aquilo fez a volta, assim, por cima, e virou pro outro lado, e aí acelerou e sumiu. Uma coisa interessante, ao mesmo tempo muito intrigante, é que este mesmo objeto foi visto em outras cidades do Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro, onde foi captado por uma câmera de segurança. Voando no céu, olha. E para entender o que realmente aconteceu por aqui, eu pedi a ajuda do Ribas e do Zoucas. Eu já vou pedir para te fazer assim, fornecer uma análise sincera, honesta, sobre os vídeos aqueles que eu te enviei. O que tu acha que pode se tratar, por qual motivo? Dei uma olhada com calma, teve um vídeo, um deles me recordou bastante o Starlink, né? Até procurei algumas imagens ali de avistamento do Starlink, era bem similar. Mas teve um outro vídeo que era um pouco diferente, assim, inclusive o comportamento, né, das luzes também era um pouco diferente. Não era uma trajetória linear, né? E é difícil dizer o que que é, né? É bem complicado, assim. Satélite eu acredito que não seja, porque o satélite normalmente é uma luzinha e ela também tem uma trajetória linear. E também não tem essa característica de mudança de cores, né? Que é bem presente nesses vídeos aí. Drone acredito que não seja, pelo tamanho e pela distância que eu imagino que tenha sido filmado ali no dia. Mas eu achei bem interessante o registro. Já para as Zoucas, só há uma possibilidade que explica a aparição de ambos os objetos. Eu acredito que essas filmagens, obviamente, são autênticas, né? Não tem nada aí que seja uma alteração da imagem, 3D, ou motion graphics, qualquer coisa assim, After Effects, nada disso, né? Ou AI, né, como o pessoal está usando bastante hoje em dia. E hoje em dia é muito difícil, mas trabalhando com imagem, com vídeo, com essa parte gráfica, né, e com efeitos visuais, você acaba conseguindo discernir o que é real do que é falso, com mais facilidade. Justamente porque a gente treina o nosso olhar para isso, né? E hoje em dia, com o Starlink, para mim tá claro que essas duas filmagens aí são justamente os satélites do Elon Musk, né? O Starlink. Justamente pela velocidade que tem, pelo tipo de luminosidade que tem. Quando a gente filma OVNI, geralmente, né? Raramente. Primeiro que é um evento muito raro, né? Segundo que quando aparece, geralmente é muito rápido. Eles não deixam ser filmados. É uma coisa muito comum dos vídeos de OVNIs, que são muito curtos, né? Muitas vezes aparecem e sempre fazem uma coisa assim meio que extraordinária, tipo, se separam em dois, são duas luzes que se juntam em uma, que se dividem em três. Então, assim, baseado em tudo que eu já vi, e como eu te falei, já vi muitos vídeos autênticos de tanto de OVNI quanto do próprio satélite do Elon Musk, que eu consigo discernir e te digo com toda certeza que isso aí são os satélites, o Starlink, tá bom? Um abraço grande para você e até a próxima. Mas a verdade é que essa não é a primeira vez que objetos estranhos sobrevoam o céu de São Borja. Um relato de um avistamento foi registrado no jornal A Folha de São Borja em 1971 e eu vou ler alguns trechos a seguir. O Bruno Rainer Felski, residente na fazenda Santo Inácio, no 1º distrito deste município, veio até a nossa redação segunda-feira pela manhã para contar especialmente que era 21 horas de domingo, quando o capataz Juvencio, de tal da referenda fazenda, chamou sua atenção para uma coisa no céu e afirma que viu então uma coisa arredondada com uma luz no centro. Já o Sr. Neuci Rosbach, que também teve sua atenção despertada por algo que via no céu, afirma que teve tempo de pegar um binóculo e que, junto a uma nuvem arredondada, enxergou não sabe o que com formato comprido como se fosse um charuto, e que isso era tão estranho que chegou até a telefonar para a Rádio Fronteira para dar informação, mas que lá ninguém atendeu. Já os estudantes José Ortegal, Leocácia Fraga e Sônia Mello se dirigiam na mesma hora para jantar no restaurante João de Barro, quando viram um círculo que se deslocava com certa rapidez, como se estivesse aureolado por uma luz que não aparecia, dando a impressão de que dele se irradiava essa luz. Além dos avistamentos de maio e dos avistamentos de 1971, um outro avistamento aconteceu na cidade em julho deste ano. E esse avistamento, eu arrisco dizer que ele é ainda mais intrigante, porque ele aconteceu de dia.
E a pessoa que gravou esse vídeo é aquele que aqui vos fala assim, eu. Eu gravei esse vídeo quando eu estava saindo do trabalho, mais especificamente no dia 17 de julho. Eu estava saindo do trabalho, olhei pro céu e vi o que eu vi aqui. A imagem que eu vou mostrar a seguir eu sei que vai levantar muitas dúvidas e eu inclusive não sei até hoje do que se trata. Mas tirem suas próprias conclusões. Eu mostrei esse vídeo para os Ocas que não foi capaz de me dar um veredito. Já o Ribas me informou que já avistou um objeto parecido com esse e que ele pode ser denominado como um OVNI tic-tac. Tá, eu te mandei no WhatsApp agora um vídeo, que foi um vídeo que eu fiz recentemente, que eu considerei ele no mínimo estranho, que é um vídeo que mostra um avião e mostra o rastro do avião. E se tu observar bem embaixo do rastro desse avião, tem um objeto branco, bem pequenininho, que não se parece muito com um avião. Queria que tu desse uma olhada nele e me falasse o que tu pensa desse vídeo, o que tu poderia dizer sobre ele. Esses objetos aí estão aparecendo no mundo todo, cara. Tem muito registro desse tipo de objeto, em vários, aqui no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa também. Eu avistei um objeto idêntico a esse, eu filmei também, tenho foto, em 2019, lá em Toronto, aqui no Canadá. Então, eu não sei te dizer o que é, né, mas me lembra muito o tic-tac, que foi um dos objetos aí. Em 2017 vazaram alguns vídeos da Marinha Americana e um deles era de um objeto parecendo com uma bala tic-tac, né? E aí apelidaram ele de tic-tac UFO. Esse objeto parece muito com esse tic-tac, né? É uma bolota branca que voa ali e tudo. É idêntico ao avistamento que eu tive em 2019 em Toronto, durante o dia também. E pensando nas pessoas que ainda são totalmente céticas em relação a este assunto, eu pedi a Ribas e Zoucas que citassem alguns dos casos que eles consideram os mais críveis. E um dos casos citados por Zoucas foi o da Operação Prato, que recentemente virou tema de um podcast da Globo, que aborda o tema em profundidade. Mas, resumidamente, a Operação Prato foi uma operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira para investigar alegações de objetos voadores não identificados na região do município de Colares, no Pará. Moradores dessa região relataram o avistamento de corpos luminosos voadores que algumas vezes atiravam raios paralisantes contra suas vítimas. Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável. E eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados. Já o Ribas citou a Noite Oficial dos OVNIs, como ficou conhecido o caso de quando 21 OVNIs foram perseguidos por caças da Força Aérea Brasileira. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. E estes são apenas alguns dos casos ufológicos que são reconhecidos pela quantidade e pela veracidade dos relatos. E se ainda assim você ainda não acredita, o Ribas tem um recado para você. Que assim, atualmente a gente tem governos, pesquisadores e pessoas sérias falando sobre o assunto. O próprio governo americano já admitiu que existem coisas que eles não conhecem, que eles dizem que não conhecem e que estão sobrevoando aí pelos céus, né, do espaço aéreo americano e tudo, e no mundo todo. Muito avistamento tem acontecido. O fato de alguém não acreditar não muda o fato da possibilidade de algo fora da Terra existir, né? Então, eu acho importante que esse assunto venha para a luz, para que todo mundo saiba o que está acontecendo, né? E eu acho que é importante a gente, enquanto humanidade e sociedade, ter a cabeça aberta para algo que pode vir a acontecer aí nos próximos anos, né? Uma revelação ou um contato aí de fato, né? Que possa se estabelecer aí, entre a gente e alguma outra raça alienígena, ou, né? Eu não tenho a resposta, eu não sei o que é, o que são esses avistamentos, ou esses casos que acontecem. A gente não tem como dizer o que é, né? Eu só pesquiso e tento
teorizar sobre, né? Mas eu acho importante ter a mente aberta para isso, para essa possibilidade, né? Porque é algo que pode afetar a vida de todo mundo, né? E se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar um like e de me seguir aqui no YouTube.